Fala, meu povo! Sejam bem-vindos ao Terceira para 10 podcast, né? O nosso mais novo programa aqui no meu canal do YouTube, mas que não estarei sozinho, né? Se você não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas e estou com o Raim Ferreira, né, do FABR Network, pra gente fazer esse nosso novo programa. Vocês sabem, eu gosto de fazer muita coisa com nosso querido Rafa Cerqueira, com o Felipe, gosto da galera da live. O Raim, a gente também já tinha conversado bastante, né? Ele trabalha com uma coisa que eu gosto muito, que é número, estatística. E eu também tenho conversado muito, eu quero sempre trazer gente nova, gente que eu sei que gosta mesmo da parada, pra gente falar de futebol americano. Inclusive a ideia, né, de como vai ser o formato do nosso programa veio dele, né? De um programa que a gente consome aí em comum, né? De podcasts americanos. E Raim, primeiro de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, né? Ao nosso Terceira para 10. E bora para esse primeiro programa, né? E eu vou pedir até para você explicar pra galera, né? Qual que é a ideia, né, do que a gente vai fazer aqui. Fala, meu querido Ornelas e todo mundo aí, né? Comunidade do FABR finalmente sendo agraciada com podcast. Tinha muito programa, mas podcast Sim. mesmo assim pra gente sentar e falar e deixar a galera ouvir um pouquinho. Aí a ideia do projeto surgiu do Lockdown, né? Vamos dar nome hoje, bois. Exato. Programa que eu já escuto há muito tempo e sofro há muito tempo escutando por ser torcedor do Cowboys, né? Eu escuto logo no Cowboys e assim, é um formato muito interessante que, assim, o network ele começou há 10 anos atrás, Sim. mas durante a pandemia eu dei uma pausa, como muita gente, né? Muitos times aí, muita gente que trabalhava também, e retomei no finalzinho do ano passado. Sendo que nesse período aí, de 2020 até 2024, eu tava consumindo muito podcast e tava muito com essa ideia já, né? Esse caramba, a gente precisa fazer um podcast na FABR. E a gente já vinha conversando, né, há um tempão. E assim, um formato diferente aí para quem vai começar a acompanhar a gente, que a ideia é ser terceira para 10, porque a gente vai escolher 3 temas para falar só 10 minutinhos. De cada Então, tema. de cada tema, exatamente, 10 minutinhos para cada tema aí. Então, vai ser um dropzinho, né? Vai ser rapidinho. Então, vai ser legal porque dá pra gente falar sobre várias coisas em pouco tempo aí, com tudo condensado. E acho que vai ser interessante. Tô ansioso aí para os primeiros temas. E né? importante uma coisa pra galera entender. Não vamos falar prévia, recap, análise de jogada. Não, a gente vai falar de futebol americano sem falar de jogo. Entendeu? Então a nossa ideia é fazer coisas diferentes. Quer ver análise, quer ver prévia, recap? Tem a live pra isso que eu já faço, tem vídeo também aqui, tem a galera também que faz. Quer só as estatísticas? Raim faz um trabalho sensacional. Maurício com rankings também tá fazendo um trabalho muito legal de pesquisar também a história do FA. Então a nossa ideia é, a gente vai pegar 3 assuntos, a gente tem alguns, obviamente, que a gente já tinha definido para esse primeiro, mas você pode ajudar a gente pro programa da semana que vem. Então manda já nos comentários do vídeo temas que você acha legal, assuntos que a gente possa abordar, desde que vocês entendam mais uma vez. A gente não vai falar assim, o que vocês acharam de Mariners e Tritões? O que vocês acharam da SPFL? Não, a gente vai discutir. Se tiver alguma coisa fora do campo, a gente vai e traz aqui. E então, vamos começar já essa bagaça, porque a nossa ideia é fazer o programa rápido. E o nosso primeiro tema é exatamente um que fez eu e Raí nos conectarmos, que é por que é tão difícil coletar dados no FABR? Raí Ferreira, primeira para 10 pra gente. Pô, uma pergunta que correm os 15 anos já, né, de FABR. A gente, pra quem não tá lembrado, aquele lendário jogo, né, entre Brown Spiders e Croco, em 2008. Um tempão já aí que se passou. A gente veio começar a ter campeonato nacional em 2010 e vamos entrar aí nessa tão sonhada unificação que finalmente saiu do papel em 2025. Parece que com as mesmas dificuldades que a gente tinha há 15 anos atrás, que é porque é difícil se coletar dados. Assim, a sensação que eu tenho, Ornelas, é que a gente precisa traçar uma linha, tá? A gente precisa, depois de 15 anos, não dá pra gente estar ouvindo as mesmas explicações e as mesmas desculpas, tipo, 15 anos depois. Exato. Não, e assim, coisas muito básicas, né, que a gente ainda tem que brigar, pô. A gente tem que brigar pra receber uma lista de pré-jogo, né, de quem são os caras que vão jogar. E, por exemplo, esse ano, na SPFL, eu cheguei no sábado, o time não tinha mandado ainda, eu falei, o jogo é amanhã, e aí? Não tenho a lista ainda. Então, fora que, assim, às vezes chega a lista pra você, mas é uma lista
altamente editável, né? Altamente Porque editável, errada. número de camisa, assim, uma coisa que eu não entendo. Por isso que eu falei assim, a gente precisa traçar uma linha, tá? Sim. Se a gente ainda tá com aquele discurso de 15 anos atrás de, abre aspas, um grupo de amigos unidos pela paixão por esse novo esporte, o futebol americano. Começamos a jogar numa praia, numa praça, Já deu há Já muito deu, tempo já esse deu. discurso. A gente tem que definir se a gente ainda tá nesse discurso ou se a gente hoje é um campeonato aí com mais de 30 times cotados aí para disputar uma elite, se a gente é uma modalidade que já está exportando talentos para as grandes ligas da Europa. A gente agora está vinculado, né? A CBFA se vinculou à IFAF aí para a disputa do Mundial de Flag, ou seja, a gente é um país, a gente se tornou uma modalidade olímpica, né? Querendo ou não. Eu acho que essa parada a linha, eu acho que a gente já passou essa linha da amizade. Pois é. Sabe? E não passou hoje, não passou ontem. Eu acho que a gente já passou há alguns anos, sabe? Tem times aí que tem uma estrutura, pô, de uma organização semi-profissional, pô. Não, sabe? Você ter caras dentro da sua CT, jogadores, tudo que vivem do esporte. Isso. Você tem patrocínios masters aí, que nem poucos times têm, mas que tem uma casa de aposta, ou que tem, geralmente, alguma coisa com a prefeitura, mas algo que realmente banque o time. Pra mim, a gente não tá mais falando de um grupo de amigos, sabe? E pra mim, grande parte desse problema é que tem gente que tem estrutura, tem gente que tem a grana, tem gente que tem tudo e não faz. E não faz Muita o gente básico, ainda não entende. entendeu? Muita gente ainda não entende que é importante. Exato. Tá ligado? Muita gente não entende. Eu passei 6 meses para coletar exatamente 1.567 jogadores que disputaram a Elite do ano passado. Todo mundo, tá? 100%. Todo mundo que jogou no ano passado, ou a BFA, ou a D1, o Network conseguiu coletar, assim, o banco de dados da gente está com mais de 500 mil de linhas escritas. Então, assim, foi muita informação. Agora, para conseguir isso, assim, por incrível que pareça, em 2025 tem time que não tem a lista de jogadores. Exato. Esse cara jogou o primeiro jogo, mas depois saiu, foi inscrito, mas não pagou. Assim, a lista de evasão dos times tá numa faixa aí de 10%. Os outros 90% o time não consegue, assim, não adianta, é muito complicado. Eu vou pegar um exemplo, que talvez seja um exemplo injusto, porque foi uma situação diferente. O Rex fez a estreia deles no Catarinense. E eles pegaram aquele uniforme lá, que foi pra homenagear Santa Catarina, a federação, né? E tudo mais, legal. Sim. Só que aí, por exemplo, Meleri tá no jogo, a gente tá vendo números completamente aleatórios, que a gente não sabe quem é quem. Meleri, você tá aí no jogo? Tô, me passa a lista. Ele me passa a lista. Ah, mas essa lista tá errada. Não, sabe, a lista muda minutos antes do jogo, cara. Então, minutos é antes do jogo. bizarro, sabe? E assim, eu acho que existem várias questões, né? Existe, por exemplo, a questão de você ter um sistema integrado, onde você poderia ver isso, né? Que deveria ter, sabe? Por exemplo, hoje você pega na SPFL, se chega na hora, porque na SPFL tem o sistema lá que tem, teoricamente, o cara com o número dele. Certo. Só que você chega na hora da relação e o número tá errado, você risca ali e troca. Só que o problema é que isso não vai pro sistema depois, porque o time não corrige, entendeu? Ou tem times, por exemplo, que cada jogo o cara tá com a camiseta, entendeu? E que pra mim é o pior ainda. Não existe, cara. Tem certas coisas que, assim, são normalizadas no FABR que não deveriam mais ser. Sim. Uma coisa que eu bati muito a cabeça, por exemplo, era apelido. Esse debate até houve no grupo da imprensa. Sobre uso de apelido. E mostra que a galera realmente não tá preocupada, tá ligado? Pra ele, se trocar o número em cima da hora, tu sabe, tu trabalha com transmissão, eu também trabalho com transmissão aqui. A dificuldade que é de, por exemplo, você fazer uma coleta de dados de um jogador errado. Sim. Imagina que uma temporada tem mais de 100 jogos, cara. Não, e eu imagino, por exemplo, assim, aqui em São Paulo, eu faço todas as divisões aqui de São Paulo na SPFL. Inevitavelmente eu vou fazer um jogo da prata e da diamante no mesmo dia, da ouro e da prata e tudo mais. Tem caras que eu vou ver, eu vou saber quem é. De capacete eu sei quem é. Porque eu vejo o cara jogando há 10 anos. Só que, por exemplo, aí chega vou pegar um time novo da SPFL, por exemplo, o Krakens, de São Vicente. Você tem a menor ideia de quem que é o QB do Krakens. E aí se eu pego o número da camiseta e o número da camiseta do cara não tá na minha lista, como que eu faço? Não, e pior é isso. E o Krakens eu não tô dando exemplo como não, porque eles fizeram certo. Quando eu pedi, a lista que eles me mandaram é a correta. Então tem todas as informações e tudo mais. E pra mim, a gente tem que entrar aqui, do porquê é tão difícil coletar dados também.
além de toda a questão de escalações e tudo mais, a gente também tem que falar de filmagem, que é um assunto que, pô, eu não aguento mais debater, pô. Aquilo que a gente viu de Tigres Forjados e Flamengo não existe. Não dá. Os Cara, botaram a GoPro no alto do estádio. Não existe você pegar uma GoPro, prender ela na ponta do estádio e ficar lá o jogo inteiro. Sabe? Não, o pior assim, é você pegar tudo isso, você falar, não, a gente tá editando o jogo, e levar 4 dias pra você só colocar o placar, pô. Porque não teve edição nenhuma. Foi um vídeo de 2 horas e 40. Cortado, ele cortou o começo, cortou o fim, começou. Cortou quando acabou o primeiro tempo, quando começou o segundo e o placar. Demora 4 dias ainda pra você disponibilizar essa informação? Então, assim, eu acho que acaba desencadeando, assim, um pequeno problema acaba desencadeando uma cadeia de caos, né? Literalmente, um efeito dominó. Porque, assim, os times cobram querer aparecer melhor na mídia, os times cobram que suas estatísticas estejam certas. A quantidade de mensagem que o Network recebeu nesses 6 meses de um jogador que tinha 5 tackles e lá só tava registrado que tinha 1. Não tá no gibi, cara. Assim, é absurdo. Acaba desencadeando. A gente chega numa transmissão, às vezes, dá um crédito errado para um jogador. Chega lá, quem recebeu aqui foi o Danilo Farias, mas não foi, na verdade, foi o Leonardo Fragoso. Exato. Dando um exemplo aqui do Marinas. Como você falou, eu conheço os caras. Eu sei quem são, eu sei os trejeitos deles, eu sei a chuteira que ele tá usando, e sei se ele tá usando uma bandana. Só que é muito foda você também ter que se apegar a características físicas quando você faz 2 jogos por semana e depois por exemplo, eu vou fazer lá o recap, eu tenho que avaliar 15 jogos diferentes, pô. É completamente insano a gente ainda ter que estar discutindo isso, entendeu? Assim, e eu acho que muito de por que é tão difícil a gente coletar os dados é justamente fazer com que os clubes entendam que isso é o básico, cara. É o básico. Exato. Vocês já imaginaram... Vocês abrirem uma transmissão, por exemplo, da NFL para ver um jogo e você não tem... Você vê você vê claramente ali, eu sou torcedor do Cowboys, tô vendo que foi o Sid Lamb que pegou a bola. Tu vai aceitar o jogo todo, o cara falando que foi o Kevontae Turpin. É uma coisa, assim, é a maior reclamação que a gente ouve hoje em transmissão. Caramba, fiz uma baita de uma jogada e tu falou que foi outro cara. Meu irmão, a lista tava errada. Os times precisam entender que isso é básico. Também, isso é básico. A gente já tá sem tempo, que a gente já tá no minuto final. Mas isso sem falar de uniforme também. Tem times que, pô, a numeração é completamente uma fonte horrível que você não consegue identificar. Ninguém respeita aquela regra dos contrastes, né? Exato, de estar mais escuro, mais claro, isso é absurdo. O pós-pandemia encheu de uniforme extravagante, né? Que a galera não entende que você precisa, né, respeitar a regra. Mas é algo que eu nunca entendi, sabia, no FABR. É assim, a gente tem essa tradição ainda, igual a do soccer, de todo ano ter que trocar a camisa. A gente entende um pouco do apelo comercial, mas é algo que não entra na minha cabeça, porque não tem esse padrão, assim, caramba, eu quero ver um jogo 2010 e agora 2015, 2025, e o cara tem a mesma camisa, sempre a camisa muito diferente. É muito cultura do soccer, é isso, nunca entendi. Bom, meu povo, a ideia é que o programa seja direto, mas primeiro programa, deu um errinho aqui na hora de fazer a transição, mas nós vamos corrigir. Então vamos lá, segundo tema, precisamos falar sobre a arbitragem, e esse eu vou puxar, porque foi o tema que eu pedi aqui, porque é o seguinte, você falou que existe uma linha hoje quando a gente fala de que os times entendem, né, do o que é sério e o que não é. Pra mim hoje também existem 2 pontas quando a gente fala de arbitragem. Existe uma ponta, que são os jogadores e a galera que acha que tudo é culpa do árbitro, tudo que dá errado no time dele é culpa da arbitragem, que pra mim é errado. E na outra ponta, a gente tem árbitros e pessoas que defendem a arbitragem como se a arbitragem não errasse e que se todos os erros da arbitragem, tipo, não pudessem ser cobrados. Né? É sempre 8 ou 80, literalmente, exato, né? Sempre, nunca há um meio termo. E pra mim isso é um problema muito grande, porque assim, já era um assunto que eu ia querer trazer de qualquer forma. E as últimas 2 semanas ajudaram muito a gente, né? Porque teve a questão do jogo do Brown Spiders, né, que teve algumas marcações lá, que eu até comentei na live, e pra mim, goste ou não, a regra é a regra. Também teve o caso lá da SPFL em Caraguá, né, que teve confusão com a arbitragem e tudo mais, que gerou nota e tudo. Só que assim... Ia gerar uma confusão da grande, né, na verdade. E assim, eu vou falar pra você o que eu sempre falo. O árbitro, pra mim, ele tá tão suscetível ao erro quanto qualquer jogador. Sim. Mas os caras ganham e tudo mais. Cara, tem jogador que ganha pra jogar em time e ele erra também, entendeu? Então, assim, o cara que joga num time e ganha pra jogar, você vai começar a cobrar o cara também e falar que se ele errar, ele não deveria estar ganhando pra estar jogando?
E ao mesmo tempo, eu acho que falta, e aí acho que a gente tem vários responsávelzinhos, eu acho que falta uma abertura maior da arbitragem pra, tipo, realmente assumir erros. Eu acho que, por exemplo, hoje, você tem a EAFA, né, que é do Cohen, de alguns árbitros, Sim. eles fazem a live deles toda semana, eles avaliam jogadas lá, já parei pra ver algumas vezes também, alguns jogos que eu levantava alguns questionamentos pro Cohen, só que, ao mesmo tempo, eu acho que hoje a gente não tem, por N motivos, né, uma confederação de árbitros centralizada, e eu acho que as próprias federações, né, por exemplo, São Paulo tem a APAEFA, eu acho que o Paraná é FIFARAN, não sou péssimo com o nome, consiga pior ainda. Mas que os árbitros também, tipo, devolvam um pouco mais pros times de, não, realmente, erramos aqui. Porque o que eu ouço, e isso é verdade, não, se os times vierem falar com a gente fala o que a gente interpretou na jogada. Eu acho isso certo até certo ponto. Mas eu acho que a arbitragem também ela tem que ser um pouco mais solista em algumas situações, sabe? Aqui em São Paulo, por exemplo, tem alguns árbitros que eu sei que jogo com o cara é problema, pô. Porque o cara não vai conversar com o time, o cara é um cara que, pô, não é muito atravessado em resposta, assim como tem árbitros que também são muito bons. Né, ano passado, no jogo do Fortaleza Tritões e... Foi Tritões e Mariners, não foi? Que teve uma confusão com a arbitragem também? Eu tô tentando lembrar, porque tiveram 2 jogos, né? Eu acho que o segundo, que teve um negócio lá que... Foi a finalíssima, a final da conferência. Que aí, pô, teve um árbitro que virou pro treinador do Tritões e, tipo, quis meio que pôr o boné na cabeça dele, tipo, apita o jogo então. E o árbitro também não pode ter essa atitude. É inteligência emocional, Ornelas, na minha cabeça. Eu acredito que essa falta de voz, a falta deles se fazerem ouvir, na verdade, na real é um problema em todos os esportes e muito aqui no Brasil isso é evidenciado, né? Por exemplo, futebol mesmo, no soccer. A gente não vê árbitro falando assim, desde sempre. Desde sempre. Não se tem essa cultura de se ouvir caras que, querendo ou não, são protagonistas ali no jogo, muito protagonistas às vezes, né? Falta isso. E uma coisa que, não sei se foi contigo que eu conversei ou se foi com o Felipe Júnior, eu tava conversando sobre isso, em relação à inteligência emocional mesmo. Acho que foi com o Felipe, a gente debatendo em relação, assim, querendo ou não, todo mundo que tá aqui no FABR praticando a modalidade, em algum momento da vida já praticou algum esporte. Sim. É comum, é do brasileiro, nós somos esportistas, que desde pequeno a gente joga bola, a gente pratica alguma coisa, mas a gente não é... quem é o país da arbitragem? A gente não conhece quem é o país da arbitragem. Exato. Então, assim, muita gente que tá ali praticando a modalidade já veio de outros esportes, é mais acostumado a situações conflituosas, onde tem uma falta, o cara vai ali, debate, peita. Treinador, não. Ninguém nasceu no FABR e fez assim, não, quando eu tinha 10 anos, eu apitei um joguinho lá de futebol americano. Não tem, é algo que veio ser ensinado depois de velho já. São muitas regras, a gente sabe, né? É um esporte, a gente sabe disso também. Extremamente complexo. Então, assim, eu acredito que muitas vezes a energia do árbitro é gasta nisso, nessa preparação, em relação a entender a aplicação da regra, a fazer corretamente, mas falta essa inteligência emocional, de ouvir algo, de identificar algo. Por exemplo, essa questão do Brawl Spiders mesmo lá que teve, foi muito latente, entendeu? Eu acho que é muito questão assim, de ter o tato, de sentir mesmo. Assim, eu até falei na live, a Gianni errou em marcar? Ela não errou, tá na regra. A Gianni não errou na marcação, mas, é como você falou, é uma inteligência emocional. O jogo não tava quente, pô. O jogo não tava quente pra você penalizar daquela forma. Não teve uma reação da sideline do Bristol de tipo, ele tá provocando a gente. Então, e assim, pelas palavras do Valdir, não fui alertado antes, ninguém foi falado antes, tipo, ninguém tomou uma advertência, não façam isso. E eu acho que assim... Não se estipulou qual era o limite. Não se estipulou qual era o limite. Tipo assim, Bristol e Brown Spiders tá sendo um jogo bom nos anos recentes. Sim. Sabe? Tem sido jogos pegados, jogos legais. Mas na sua grande maioria, jogos limpos, pô. Não tem sido jogos que estão dando confusão. Sabe? Por exemplo, tem alguns jogos aqui em São Paulo que a gente sabe que, pô, é propenso a dar uma briguinha ali. Sabe? Um Steam Spartans, um Ocelots Weilers. A gente sabe que são jogos que tem que ter uma arbitragem boa, porque senão... Tem atrito, é natural ter. Entendeu? Sim. Por exemplo, teve o caso do Caraguá Ghost Chip, e eu até falei isso na live. Eu amo a galera do Ghost. Sou fã de carteirinha do Gui,
que é o QB, que era presidente, da Érica, que era presidente, que saiu agora. Vários jogadores do Ghost, eu acho que são bons jogadores, só que eu acho que é um time que se preocupa demais com a arbitragem. É os caras que estão mais pra ponta do a gente perde porque a arbitragem apita mal nossos jogos. E não é isso, pô. Quando você para pra ver o próprio jogo do Cannibals que desencadeou a questão toda, pô, a arbitragem pra mim foi ok, tá ligado? Não teve nenhum erro muito bizarro. Só que eu também acho que falta da arbitragem hoje assumir que errou, mano. Porque assim, eu acho que se você leva pra... E aí eu vou te falar de casos práticos. Se eu chego num árbitro de São Paulo e aponto um erro do Paraná, o cara de São Paulo até vai falar pra mim, pô, o cara errou aqui. Se eu virar pra um cara do Paraná e apontar um erro do Rio de Janeiro, ele vai falar, não, pô, realmente, acho que o cara errou aqui. Se eu viro pra um cara de São Paulo e fala assim de outro árbitro de São Paulo, aí ele já... Calma, não é assim também, entendeu? Então eu acho que existe uma certa proteção também entre arbitragens. Acho que até eu dei o exemplo que fora de estado talvez eles critiquem, mas eles vão criticar aqui, fechadinho. Entendeu? Entre eles. Não vai sair dali. Sim, claro. Sabe? Tipo... Deixa dentro da bolha, né? Não vamos vazar. Até pra não se queimar também. Mas assim, é como você falou, tem que normalizar, cara. Erro a gente vê... Tem árbitro agora de anos e anos aí, de décadas de NFL saindo agora, tá ligado? Por conta de erros recentes. Então, assim, é algo... tem que se normalizar, cara. Tem que se normalizar. E tem que se normalizar o erro do árbitro, pô. Sim, tem que se normalizar o erro do árbitro. Mais uma vez, se você achar que o árbitro se você acha que algum árbitro é perfeito, pô, tu nunca viu esporte na vida, mano. Se você acha que o árbitro é perfeito, você nunca viu esporte na vida. A arbitragem vai errar. Pra mim, o grande problema é como erra, com que frequência se erra, o que acontece depois que erra. Porque essa é uma questão que também não se fala muito por dois motivos. Tem que ter uma reciclagem, tem que se tirar esse árbitro do FA por tanto tempo. Galera, não tem árbitro caído da árvore não, tá? Não tem... O Rio Grande do Sul... A fila não está grande, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem 2 corpos de arbitragem, pô. Quando eles anunciaram o Campeonato Gaúcho, o Erechim Coroados virou e falou assim, mas se for pro interior, vocês vão ter que ir pra apitar? Porque ano passado não tinha pra apitar o Brasileirão, porque tinha outro gaúcho jogando no mesmo dia. Sabe, tipo, São Paulo é o estado que mais tem, o Paraná também tem muito. E aí a gente pode entrar em outros fatores, tipo... Eu sou a favor de, por exemplo, São Paulo tem 3 divisões. Série Prata, mano, é só árbitro novo, mano. Bota um cara experiente. Cancha também, né? Pra pegar experiente pra ser o referee. Sim. E 6 caras novos que vão controlar. Entendeu? E mais uma vez, isso nem sempre dá pra fazer, porque tu não tem 6 árbitros novos num ano, pô. Então, não é... A rotação não é grande. Exato. Tipo, a gente vai acabar aqui... E talvez alguns jogadores pensem, pô, os caras defenderam mais a arbitragem do que defenderam nós. Não é isso. Só que eu acho que a galera tem uma visão também muito errada, muito, tipo, utópica do que é a arbitragem. Como se tivesse muito árbitro, ou que o fato deles ganharem dinheiro, eles não vão errar. E aí, pra mim, é loucura, tá ligado? Não, isso aí não existe. Eu assim, sigo o relator em basicamente tudo que teve e assim... Vamos normalizar, gente. Eu acho que os caras têm que ter voz, tá ligado? A gente tem que passar a ouvir mais... a gente sabe que, como eita, o tempo esgotou, termina mas o que eu ia dizer é isso, que essa falta de voz não se resume ao FABR, mas assim, tem que mudar, cara. Não dá mais, como a gente vem falando, né, parece que vai ficar batendo sempre nessa tecla. Depois de 15 anos, ainda tem que estar se debatendo certas coisas. Isso aí entra também no mesmo circuito pra mim. É isso. Bom, vamos para o nosso terceiro e último tema, outro bem legal, que é... Deixa eu ver, peraí, vamos lá. Deixa eu abrir o Excel pra não falar assim. Qual o time que mais forma no FABR? Raim Ferreira. Temos números. Dados fortíssimos, levantados após 6 meses de coleta. Eu sempre quis fazer isso. Você vai apresentar e eu vou refutar, porque eu já refutei na nossa conversa antes da gente vir pro ao vivo. Então, isso que a gente tá fazendo aqui agora é fruto de 6 meses de trabalho e de 6 meses de ansiedade também, tá? Porque quando eu tava fazendo essa coleta junto com os times aí, de conseguir informações básicas, o que são essas informações básicas? Qual foi o time que tu começou a jogar? Teu time formador. Que ano foi isso? Pra eu saber a tua experiência. Qual é a tua cidade natal? Quero saber se tu tá jogando na tua cidade, se tu tá jogando tá indo para outro time de outra cidade, entender melhor esse fluxo. E assim, durante 6 meses, eu só coletei, nunca pude parar para fazer assim, certo? Depois de tudo coletado, o que dá pra gente destrinchar aqui desses números? E algo que me chamou muita atenção, pauta aí que eu tô querendo trazer,
iremos agora analisar são esses times formadores aí, né? Sim. Quais são os times que mais formaram no FABR e até a porcentagem também. Se o jogador ele é formado e é retido no time, se ele tá formando Exato. e tá exportando, porque são várias variáveis que tem aí, né? São inúmeras variáveis que a gente precisa considerar. Eu acho que assim, o time que quando eu bato o olho nesse ranking mais me chama atenção é, sem dúvida nenhuma, o Porto Velho Miners. Exato. Um time que tem uma quantidade absurda de jogadores formados lá e jogando lá. Só 4 atletas, né, desse time não jogaram. Porque é legal a gente falar. A gente até pode, de repente, disponibilizar, fazer uma artezinha, né? Depois. Sim, pra bonitinha. Porque assim, cara, proporcionalmente, percentualmente, 92% do elenco do Porto Velho Miners é formado pelo Porto Velho Miners. Mas por quê? Mas por quê? 4 jogadores ano passado não eram do Miners. Os 2 estrangeiros. 2 gringos. Isso. E um cara do Cuiabá, né, que você falou. Um do Cuiabá, se eu não me engano, o outro é do Hawks, se eu não me engano. É de algum outro time. Eu sei que um é do Arsenal e o outro eu não sei. Então, e assim, cara, a gente pode pegar ali os porquês disso. E aí, por que eu vou com a contrapartida? Eu sei que se a gente pegar o Brasil inteiro, dessa lista se chama Corinthians Steamrollers. Então. Só que a gente pode entrar numa outra parada. O Corinthians não forma caras pra jogarem num nível de elite. Não. O Corinthians não retém esses caras dentro do seu próprio elenco. Porque, por exemplo, se a gente pegar o Steam hoje, ainda é alto. 72% do elenco do Steam é formado lá. Então, dos 54, 39 veio de lá. Se você colocar do maior pro menor aqui, o Steam hoje é o terceiro. Entendeu? Só que se você pega o Brasil inteiro, pô, é o que eu falo. Em São Paulo, por exemplo, é muito raro tu pegar algum time que não tenha pelo menos um cara que começou no Corinthians. É como aqui no Nordeste você chegar em todo time tem alguém do Spectros, é incrível. Foram os primeiros a começarem, né? Mas é interessante isso que tu falou em relação a você formar e exportar, né? Um talento, um clube formado, um clube taxado já, né? Como um grande clube formador hoje, América Locomotiva, cara. Ele sempre tá no top 3 aqui, top 5, em todos os rankings. Que você for analisar do time formador, seja como retenção, seja como exportando também, é um time que sempre tá lá em cima. Hoje a gente vê que tem 3 times aí disputando a Elite. Locomotiva, o antigo América Locomotiva, de qual a gente tá falando, Galo, Cruzeiro. Todos estão disputando em alto nível, cara. Todos com a grande base formada pela América Locomotiva, que a gente vê nesse ano, todo mundo retornando, né? Exato. Muitos jogadores retornando nessa leva aí de jogadores que vieram do Galo pro Locomotiva. Quando a gente pega pra olhar a nossa lista aqui, o América teve 67 jogadores ano passado que jogaram na Elite. Sendo que foram 38 do América e 12 vindo de fora. 12 vindo de fora. Não, que eu falo assim, 67 jogadores foram formados no América. Sim. 38 estavam, 76% do América era time de base, e o restante tava no Galo, tava no Cruzeiro, tava em outros times aí do Brasil. Acho que a grande maioria deveria estar dentro de Minas mesmo. Mas assim... tu tava falando sobre o Corinthians, caras. o Corinthians tem uma taxa de retenção de 80% de quem ele forma. Sim. Entendeu? Tem esse outro dado do Corinthians. E é muito uma parada que eu sempre falo. Pô, o Corinthians, entra ano, sai ano, eu sei que vai aparecer alguém que eu nunca vi na vida e que vai jogar bola. Por exemplo, os caras falam... também, né? E aí, a galera fala, mas pô, forma, mas não forma com qualidade, não sei o quê. Pô, há 2 anos atrás, Camara surgiu. Apenas. Tá ligado? Todo ano, a sensação que dá é que todo ano o Corinthians solta um, né? Exato. Por exemplo, não forma com qualidade. Pô, o Sanca hoje... é um dos melhores caras da lista da Tide lá, que é Under 23. Sim. Sanca é um dos melhores recebedores dessa Golden lista. Boys. Dos Golden Boys, entendeu? Só que também, eu acho que vale a gente olhar pra essa lista do lado contrário, pô. Quem que não forma ninguém? E eu te confesso pra você que a gente tem aqui um top 5 times que menos formam, que são, na ordem, Spartans, Vasco, Timbó, Rhinos e HP. Não me surpreende Timbó, não me surpreende Spartans
E não me surpreende o Rhinos. É interessante, né? Você não vê o Rex como um grande time formador, né? A sensação que... O Rex é um grande time de pegar caras que já começaram a jogar futebol americano... em outros times e lapidar, né? E Eles transformar lapidam. esses caras. É Eles o que o Rex lapidam. sempre fez. É o que o Rex Sim. sempre fez. Eu acho que, por exemplo, o Rhinos também sempre fez isso em São Paulo. O Rex, no ano passado, chegou na semifinal nacional com 8 jogadores só formados no Rex. Então, Todo ano que foi de fora. Então, por exemplo, o Rhinos, olhando aqui pra São Paulo... 8 não, 9 jogadores, tá? Só. Não me surpreende, porque o Rhinos no passado era um time que fazia isso. Até hoje ainda é um pouquinho. Só que o Rhinos agora teve o time do Academy, que jogou na SPFL há alguns anos ali, com o time de desenvolvimento, que formou a Aires, formou os meninos da secundária, o Pacete, o linebacker que eu sempre esqueço o nome dele, mas que é um menino muito bom, que é o camisa 97, eu não guardo o nome das pessoas. O irmão do Chucrute, jogadores de OL, backfield. E esses caras estão começando a jogar. Então, por exemplo, eu acho que ano que vem, esse 26% só de formado no Rhinos vai mudar. O Spartans, com 6 jogadores só formados no elenco, não me surpreende. Porque esse tem sido muito o modus operandi do Spartans há bastante tempo. Trazer caras que vão deixando o elenco mais forte. Né? Ano passado, 88% do elenco do Spartans não era de jogadores formados. E, além do mais, dos 6 caras que o Spartans formou no FABR, todos estavam no time. Então é um time que não exporta pra fora jogador. Um time que, pra mim, me chamou atenção, porém não me surpreendeu. Cuiabá Arsenal, cara. Também não me surpreendeu, não. O Cuiabá Arsenal, assim, é porque hoje é triste ver que eu queria muito que o futebol americano no Mato Grosso estivesse um pouquinho mais além ali no Centro-Oeste. A gente vem aí, o Sorriso Hornets ter sumido, pra mim foi um crime. Agora, o Cuiabá Arsenal, em todo grande time tem um jogador do Cuiabá Arsenal também. Sim. Eu fui puxar... Oh, meu Deus do céu, me deu um apagão agora na minha cabeça. Perdi a linha de raciocínio do Cuiabá Arsenal que eu tava falando. Formar bons jogadores. Não, mas eu perdi a linha de raciocínio que eu tava falando do Arsenal. Tranquilo. Outro time que tá aqui também, que eu achei bem legal... Foi o jogador... Peraí, eu tô com isso na cabeça agora. Quem foi o jogador do Cuiabá Arsenal, cara? Enfim, pula. A gente corta. O Sergipe Redentores também pra mim foi uma grata surpresa. Quarto time que mais teve, né, jogadores ali, né, da sua base, né, com 38 dos 46 que o time teve. Um que não me surpreende foi o Croco. O Croco a gente sabe que é um time que tá se preocupando em formar, apesar de que o Croco também no passado era um time que pegava muito talento do Paraná, né? Tanto é que a gente vê 21 jogadores não eram, né, formados. Sim. Só que 35 eram, né? Então já é a maioria do elenco. Né? É mais ou menos a média, né? Quando a gente chega ali pra pegar Paraná HP, hoje Calvary Cavaliers, né? Brown Spiders também, a média é mais ou menos isso. Eles constroem uma base interessante e trazem os jogadores de fora pra dar uma lapidada. Se você pegar a margem ali de jogadores que chegam de fora, é muito parecido. É meio que padrão que eles fazem em Curitiba. Posso te falar um time que me surpreendeu, já que a gente tá no minuto final? Sim. E o Preto Wilders, pô. Então... Eu achei que o Wilders ia ter um gap maior e 55% do elenco é de lá. Não é um número tão alto comparando com outros times, mas eu achei que seria menos. O que me chama a atenção no Wilders é a taxa de retenção, é de 100%. Todo mundo que eles formaram tá dentro deles, eles não exportam os caras pra fora. Pra mim tem uma questão demográfica ali também. É difícil tu sair de Rio Preto pra qualquer outro time do estado. Só se você vai sair pra outro estado do Brasil. São Paulo, tipo, Rio Preto não é perto. É perto de Ribeirão Preto, que são 3 horas. Então, tipo, Por isso que se retém. Entra na lógica, a gente fecha o ciclo falando do primeiro time que a gente falou, Porto Velho Miners. Da onde vai vir jogador pro Porto Velho Miners? E pra onde vai mandar, né? E pra onde vai mandar também, exatamente. Bom, meu povo, então é isso, né? Nosso primeiro Terceira para 10 está entregue pra vocês. Um piloto. Vou colocar até como piloto, não vou nem pôr 01, vai ser piloto. Bote piloto. Porque, galera, mais uma vez, é um formato diferente, é um formato que, pô, eu queria trazer também, porque vocês sabem que eu amo falar de jogo, eu amo falar de recap, de análise, de avaliar, mas é legal também falar de outras coisas e, mais uma vez, esse é um programa que a gente quer fazer pra vocês. Então, tipo, manda pra gente ideias, temas. Pô, aconteceu alguma coisa? Manda, a gente pode, de repente, tentar entrar nesse assunto, né? Ou, por exemplo, coisas que envolvam estatísticas, que agora, pô, a gente tá tentando trabalhar cada vez mais nisso. E é isso aí. Bom piloto, está entregue.
Foi um bom piloto. É como a gente já vinha falando, né? Melhor feito do que perfeito. Exatamente. Então, vamos dar esse start aí. Espero que a galera goste. Pra você ver, a gente tá falando de temas que não são vinculados a jogo propriamente dito. E em todos os 3 temas a gente esgotou o tempo, né? É o tempo isso. esgotando ali, a gente querendo falar ainda. Mostrando aí que tem muita coisa que dá pra gente abordar aqui e a gente vai fazer. É isso. Então, meu povo, muito obrigado a galera que já chegou aqui a acompanhar isso primeiro. Deixa aqui os comentários de temas que vocês querem, o que vocês acharam, o que a gente pode fazer de diferente aí também. E, obviamente, seus comentários também sobre os temas que a gente falou, né? Discorda, concorda em partes, discorda em partes. E é assim que a gente vai seguir aqui no Terceira para 10 podcast toda semana. 3 assuntos, 10 minutinhos cada, que a gente vai discutir, beleza? Tamo junto, meu povo, e até a próxima!